Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje estamos aqui mais uma vez para discutir um desses temas que não gostaríamos de estar discutindo: a erradicação do trabalho escravo do Brasil e, mais precisamente, a tramitação de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional que trata exatamente de punições para pessoas ou propriedades ou donos de propriedades que pratiquem esse tipo de mazela social, o trabalho escravo, sob qualquer forma que ele seja, análoga ao trabalho escravo ou diretamente uma forma de trabalho escravo. Essa PEC está em tramitação já há alguns anos e continua mobilizando diversos setores da sociedade que se engajaram na sua tramitação, ou seja, no trabalho de erradicar essa mazela social do panorama social do Brasil. E para nos falar sobre isso, nós temos aqui conosco a presença do senador José Neri, ele que é do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, do Estado do Pará, a quem agradeço muito mais uma vez pela sua presença. Senador, o senhor já esteve várias vezes, são incontáveis vezes que o senhor se mobilizou dentro e fora do parlamento para que essa PEC finalmente tivesse o desfecho que o senhor espera. No entanto, os anos passaram e aí ela está. Meu caro Beto, meus caros telespectadores, essa demora em aprovar a chamada PEC contra o trabalho escravo, a PEC 438 de 2001, bem demonstra o quanto uma mentalidade escravagista ainda predomina em setores da elite política e econômica do nosso país. E só a resistência de setores que têm compromisso com esse passado tão triste, que se reproduz hoje sob a forma de trabalho análogo a escravos, ou chamado trabalho escravo contemporâneo, isso por si só denuncia a incompreensão de certos setores da sociedade brasileira para com a luta necessária para erradicar uma chaga social que envergonha o Brasil em pleno século XXI. Porque é vergonhoso, eu diria até um vexame, tratarmos de trabalho escravo 122 anos após a libertação oficial dos escravos, após a abolição. Portanto, só uma miopia política e uma incompreensão do que seja o direito fundamental das pessoas humanas, especialmente dos trabalhadores, e ter direito a um trabalho decente, um trabalho digno, em contraposição a esse tipo de trabalho degradante ou trabalho escravo, é que explica, talvez, uma demora tão grande, são 6 anos na Câmara dos Deputados, para aprovar a PEC 438. Apenas para recordar aos nossos telespectadores, essa PEC já foi aprovada aqui no Senado, foi aprovada em primeiro turno na Câmara e aí no segundo turno é que ainda não aconteceu essa votação. Que fatores estão determinando essa lentidão? Fundamentalmente, há uma resistência da chamada bancada ruralista e de seus setores mais conservadores e mais retrógrados. É bom que se diga que essa visão conservadora não é, e essa prática de trabalho escravo não é uma realidade de todos os produtores, ou os grandes produtores rurais do Brasil. Porém, é uma realidade que setores da agricultura, da pecuária, e que tem forte presença política no Congresso Nacional, que acabam criando resistência, criando obstáculo, porque como quando nós falamos de trabalho escravo, muitos se apresentam assim, estarrecido, mas onde é que há trabalho escravo? E a gente manda olhar o resultado das fiscalizações do Ministério do Trabalho, através dos grupos móveis de fiscalização que reúne auditores fiscais do trabalho, a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho, e às vezes até a Polícia Rodoviária Federal, que nos últimos 15 anos libertaram mais
de 40 mil trabalhadores na condição análoga ao escravo. Ou seja, nós não estamos falando de um caso, de dois, são mais de 40 mil. E é bom que se diga, o Estado brasileiro não está totalmente aparelhado para fiscalizar, investigar, apurar todas as denúncias de trabalho escravo que chegam aos órgãos públicos, ou aos sindicatos, ou ao próprio Ministério do Trabalho, porque nós temos no Brasil algo em torno de 3.500 auditores fiscais do trabalho para dar conta da fiscalização de todas as relações de trabalho no campo e na cidade, num país de dimensões continentais como o Brasil. Agora, como é que o senhor explicaria esse descompasso? Porque é verdade que há o desaparelhamento do Estado, né? O número de fiscais é muito pequeno, o país é vasto. No entanto, o Estado, desde o governo Fernando Henrique, criou um órgão executivo junto ao Ministério do Trabalho, que mobiliza a Polícia Federal, os auditores do trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Então haveria um descompasso entre o Executivo e o Parlamento. Libertam-se trabalhadores em condições escravagistas, no entanto, a lei não avança aqui. Há um projeto de Estado e a lei não acompanha uma decisão executiva do Estado. O que acaba acontecendo é que muitos trabalhadores libertos acabem por retornar àquela condição, já que não tem outras perspectivas. Por que se dá isso? Bem, primeiro é que no Legislativo estão presentes de forma muito acentuada, eu diria, um núcleo político ligado ao setor rural que, como eu disse, e não são todos, mas a grande parte, conserva uma mentalidade escravagista. E acha normal o trabalhador beber água do córrego, tal qual os animais, que acha normal o trabalhador não ter um alojamento que mais parece uma senzala do século XXI, que acha normal o trabalhador não ter condições de alojamento dignas, não ter os equipamentos de proteção individual na atividade rural, que acha normal o não pagamento dos salários ao fim de cada mês e criando um sistema de endividamento permanente que os trabalhadores a cada mês, seu saldo salarial é negativo, ou seja, o trabalho escravo contemporâneo se caracteriza justamente pelo não pagamento de salário, pelo endividamento junto aos empregadores, pelo cerceamento da liberdade, porque em muitos lugares esses trabalhadores são mantidos em condição de vigilância permanente, o que eles chamam de segurança travestida, na verdade, não são seguranças, são capangas, pistoleiros a favor dos interesses do acúmulo capitalista do campo. E esse descompasso existe porque há um núcleo político que resiste a essas mudanças fundamentais para alterar a legislação e alterar essas práticas que, como eu disse, envergonham o nosso país e que exige de todos que têm compromisso com a luta por justiça, que tem respeito ao ditame da nossa Constituição, que não se pode admitir o que nós verificamos no Brasil no dia de hoje. Portanto, esse descompasso é preciso melhorar, porque inclusive o Estado brasileiro tem um programa nacional pela erradicação do trabalho escravo. É um programa executivo. É um programa do Poder Executivo que envolve vários ministérios, que envolve instituições da sociedade civil, que envolve parceria com o órgão do Judiciário, do Ministério Público e com várias entidades. Portanto, era de supor que o Parlamento deveria, de forma mais afirmativa, não é, fazer o seu papel, aprovar a legislação, inclusive criando de forma legal a chamada lista suja do trabalho escravo, que hoje é apenas um decreto do Ministério do Trabalho. Um decreto ele pode ser revogado a qualquer tempo, mas se aprova uma lei, como uma proposta aqui no Congresso, para que aqueles que submetem trabalhadores à condição análoga de escravo fiquem proibidos de contratar com o Estado, de participar de concorrência pública, de receber financiamento de qualquer banco. Então, isso precisa, a lista, a hoje chamada lista do trabalho escravo, ela
ela precisa ser transformada em lei. E há outras iniciativas legislativas que o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, precisam se debruçar para oferecer ao país a modernização, a melhoria dessa legislação, porque a PEC 438, ela tem um simbolismo, Beto, porque ela vai direto no bolso dos escravagistas. Ela vai confiscar e colocar as propriedades confiscadas para programas sociais, no campo ou na cidade. Inclusive para a reforma agrária. Inclusive no campo, para a reforma agrária, as propriedades que viriam a ser confiscadas com a aprovação da lei. Aí muitos dizem assim, mas há um risco de confundir uma simples irregularidade trabalhista com o trabalho escravo. E nós esclarecemos, não há esse risco, porque o processo ele é criterioso, ele é feito com base na legislação, os órgãos fiscalizadores têm parâmetros legais para avaliar e não pode, tanto é que os grupos de fiscalização do trabalho escravo não atuam no próprio estado em que esses servidores estão lotados. Por isso são grupos móveis. Servidor de um estado fiscaliza em outro, para que não haja nenhuma interferência econômica, política ou de qualquer natureza para fazer a fiscalização. Até esse cuidado tem. Então não há como confundir irregularidade trabalhista com trabalho escravo. Como se fosse confundido com um tipo de retaliação. Aliás, essas descrições de situações terríveis que o senhor declarou aí, narrou, elas foram constatadas por organismos como a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho, então não se está falando de situações hipotéticas, mas sim de comprovações, né? Exato, comprovações que estão nos milhares de relatórios produzidos semanalmente ou semestralmente, anualmente, pelos órgãos de fiscalização, com uma riqueza de detalhes impressionantes, porque na fiscalização, tudo que é observado da realidade, naquele contexto onde ocorrem esses eventos, eles são registrados em foto, em vídeo, os documentos apreendidos, o que está na mão dos trabalhadores ou dos empregadores, de modo que há uma documentação. Há uma documentação, uma farta documentação que instrui os processos administrativos e depois vai para o campo penal, porque eles são denunciados via de ré quando constatado à Justiça Federal. Há vários processos em andamento no país em relação a crime de trabalho escravo, baseado no que estabelece o nosso Código Penal em seu artigo 149, e há de forma que os registros eles são muito bem feitos e não há risco de que venha se confundir irregularidade trabalhista com trabalho análogo a escravo. Agora, senador, existe uma atividade também extraparlamentar, na qual o senhor também está engajado, com várias entidades, e que possui um calendário de luta, né? Eu sei que agora vários eventos estão por ocorrer. Eu gostaria que o senhor informasse isso aos telespectadores da nossa sociedade sobre o que está por vir para mobilizar a opinião pública em torno da erradicação do trabalho escravo. De 28 de janeiro, que é o Dia Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, até o dia 3 de fevereiro, que é a Semana Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, aliás, a segunda Semana Nacional, é fruto de uma lei que aprovamos aqui no Congresso Nacional. Então é uma oportunidade para marcar, através dos mais diversos tipos de eventos e manifestações, a discussão sobre essa triste realidade. Nós teremos seminários promovidos pela AMATRA, Associação dos Juízes Magistrados do Trabalho, no estado do Pará e Amapá, pela CPT, no estado do Pará, com apoio de várias instituições ligadas a essa luta. CPT é Comissão Pastoral da Terra. Comissão Pastoral da Terra. Órgão ligado à CNBB. Órgão da CNBB. Haverá participação em muitos atos de entidades como a ONG Repórter Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, a OIT, o SINAT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e um conjunto de outras instituições que compõem
a Frente Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que envolve também procuradores da República, a sua associação NPR, o Ministério Público do Trabalho através de sua associação de procuradores, e há um conjunto, as centrais sindicais, e haverá atividades em São Paulo, em Minas Gerais, inclusive em Minas Gerais, um ato na capital mineira, no dia 28, para marcar a exigência pela apuração e contra a impunidade dos auditores fiscais do trabalho que foram assassinados em 28 de janeiro de 2004, em Unai, e até hoje os criminosos, poderosos e criminosos continuam livres, inclusive disputando eleições e ganhando eleições em Minas Gerais, o que é um absurdo. Então, haverá uma manifestação na Justiça Federal de Minas Gerais e teremos atividades em Brasília, inclusive no dia 3 de fevereiro, encerrando a Semana Nacional, haverá uma reunião da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional, que reúne 255 senadores, senadoras, deputados e deputadas. Essa Frente Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, com a presença dessas entidades que compõem a Frente Nacional de Movimentos Sociais e de Organizações da Sociedade Civil. A Frente lançará uma campanha de maior adesão dos parlamentares à causa, à luta contra o trabalho escravo. Faremos um balanço desse período dos últimos 4 anos, inclusive quando aqui no Senado Federal, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, presidi a Subcomissão Permanente de Erradicação do Trabalho Escravo. Portanto, é um conjunto de atividades, de mobilizações que visam fazer com que esse tema seja percebido por setor mais amplo da sociedade brasileira. Com isso, provoque o seu engajamento na cobrança para que o Estado brasileiro, o Parlamento, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, possam tomar todas as medidas no enfrentamento, no avanço, no enfrentamento dessa questão. É bom ressaltar que nós temos avanços importantes, como a própria existência já de 2 planos nacionais de erradicação do trabalho escravo, conduzido pela Secretaria de Direitos Humanos, né? Então há avanços, mas nós precisamos avançar muito mais, ao ponto de que em algum tempo nós possamos declarar aos brasileiros e ao mundo que o Brasil é território livre de trabalho escravo. Senador, esse é o nosso sonho. Se existe esses planos no Executivo para a erradicação do trabalho escravo, se existe o grupo móvel de trabalho na área do Ministério do Trabalho, o que falta para que essa determinação, essa mesma orientação política chegue também aos órgãos financeiros do Estado para impedir que financiamentos sejam concedidos a empresas que, de algum modo, pratiquem formas de trabalho escravo? Bem, nós temos... Porque pode ser uma decisão do próprio Executivo. Isso. Exatamente. Nós temos algo importante nessa área, que é a própria definição do Banco Central de não concessão de empréstimos nos bancos públicos para empresas ou pessoas físicas envolvidas que estejam na lista suja do trabalho escravo, como há no próprio decreto que criou a lista suja, há a determinação da não concessão de empréstimo de recursos públicos, no caso, para essas empresas e esses empresários flagrados, envolvidos, comprovados de envolvimento com o crime de trabalho escravo. Mas essa determinação vem sendo aplicada de forma eficaz? Ao que nós temos conhecimento, os que estão na lista, e nesse momento, a última lista publicada pelo Ministério do Trabalho, inclui 220 empresários ou pessoas físicas ou empresas, né, em todo o país, que, estando e constando dessa lista, não têm acesso a qualquer financiamento de bancos públicos para qualquer atividade econômica, se eles constam dessa lista. Então já está em prática. Já está em prática. Agora, o que nós queremos é algo mais forte, que é a transformação
daquilo que é um decreto, não é, do Ministério do Trabalho e uma resolução do Banco Central, que isso e também do BNDES. É bom que se diga. BNDES também tem essa normatização já consolidada, mas é preciso, ao nosso ver, transformar isso em lei, porque sendo lei, não teremos possibilidade, ou pelo menos teremos mais dificuldade em revogar uma lei que trate de um tema tão relevante. Mas o senhor imagina o envio de uma lei por iniciativa do governo para o parlamento? Já existe no Congresso, na Câmara, projetos tratando deste assunto. É preciso avançar, é preciso a articulação política e o envolvimento daqueles que efetivamente se dedicam a essa luta para que essas medidas sejam votadas no âmbito do Congresso Nacional. Assim como há medidas, projetos prevendo o agravamento de penas para aqueles que se envolvem nesse crime. Ok. Queria agradecer a presença do senador José Neri aqui conosco no programa Cidadania. Muito obrigado, senador. Estaremos sempre atentos a esse tema, que é um tema de muito impacto, inclusive no exterior, né? Sabemos disso. E obrigado pelos seus esclarecimentos aqui conosco. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção para dicas, sugestões de pautas, propostas, aí na tela está uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau. Até mais.